Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou professora de Direito Constitucional, professora Bruna Vieira, e passei aqui para gravar um vídeo que nós vamos tratar da Lei do Mandado de Injunção. Recentemente, no dia 23 de junho de 2016, foi publicada a lei, a tão esperada Lei do Mandado de Injunção, e eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ela, para analisar os principais tópicos dessa lei, o que ela traz de novidade, porque antes nós aplicávamos a Lei do Mandado de Segurança para tratar desse remédio, então vamos conversar um pouquinho sobre essa lei. Essa gravação, ela vale para quem está estudando para o exame de ordem, para quem já é advogado, para quem ainda está na faculdade, no início, porque o direito constitucional, ele é estudado lá no início da faculdade. Então, quem está começando a estudar direito constitucional, pode ter certeza, que as provas da faculdade, elas vão dar ênfase, certamente a lei, quando é algo novo, o povo do direito adora e vai perguntar assim na sua prova, Então agora, nesse segundo semestre de 2016, 2017 inteiro, em direito constitucional, muita coisa ainda vai ser falada, sobre a lei do mandado de injunção. Tá certo? Eu já vou explicar, tenham calma, tá? Você que está prestando concurso público também pode estudar, claro, vai cair. Aliás, não vai cair, vai despencar, em direito constitucional, a lei do mandado de injunção. Por quê? Porque ele já tem previsão constitucional, esse remédio, há 28 anos. E só agora que foi regulamentado. Não que nós não pudéssemos utilizá-lo, tá? Já utilizávamos com base na lei do mandado de segurança. Mas agora, como ele tem regulamentação própria, tá? E isso demorou quase 28 anos para sair, certamente o concurso público vai questionar, se cair aí direito constitucional, e quase todos os concursos públicos aí na área jurídica ou até mesmo em nível segundo grau também, cai alguma coisa relacionada ao direito constitucional. E direitos e garantias, remédios constitucionais, sempre cai na prova. Então, precisamos conhecer esta lei. Por isso que eu vim aqui gravar um vídeo especial para falar desta lei. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha lá na tela para mostrar para vocês qual é a lei, Então, o mandado de injunção, ele tem previsão nesta leizinha aí, que é a Lei 13.300, de 23 de junho de 2016. Bom, qual que é a previsão constitucional, Lá no artigo 5º, inciso 71 da nossa Constituição, está escrito assim: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, volte aqui para mim. Bom, para começar o estudo do mandado de injunção, você tem que entender um pouquinho algo relacionado à teoria geral do direito constitucional. Porque para que serve esse remédio, Uma norma prevista na Constituição, a falta de norma é que gera, a possibilidade da impetração do mandado de injunção? Bem, para entrar nesse tema, eu tenho que contar para vocês, ainda que rapidamente, algo relacionado à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. É isso mesmo, tá? Bem, quanto à eficácia e aplicabilidade, há diversas teorias relacionadas a isso. Mas aqui, para tratar do mandado de injunção, basta que eu lembre da teoria clássica, dada lá, trazida pelo professor José Afonso da Silva, que é uma teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Segundo, então, o professor José Afonso da Silva, as normas constitucionais, elas podem ser classificadas, elas podem ter 3 espécies. E aí vamos lembrar que as normas constitucionais, elas podem ser de eficácia plena, também podem ser de eficácia contida, também chamada de restringível, ou essas normas podem ter eficácia limitada. O que é isso mesmo, professora? Bem, é tranquilo. A norma de eficácia plena, olha o nome nos ajudando, É aquela que por si só produz a plenitude de seus efeitos. Por exemplo,
Brasília é a capital do Brasil. O artigo 18 da Constituição diz que Brasília é a capital do Brasil. Preciso de uma lei regulamentadora? Preciso explicar? Não. Preciso regulamentar esta regra? Não. Ela é autossuficiente, ela é plena. Ela, por si só, produz a plenitude de seus efeitos. Tudo bem? A plena não depende de lei e não admite lei que restringe o seu conteúdo. Por outro lado, nós temos aí a norma de eficácia contida, também chamada de restringível. Por que eu opto por chamá-la de restringível em vez de contida? Porque a expressão contida, né, nos induz, nos faz pensar em uma norma, né, que ela já é contida, já é restrita, né? E não é bem assim. Na verdade, a norma de eficácia contida, ela é muito parecida com a plena. Por quê? Porque ela por si só, ela também produz a plenitude de seus efeitos. Só que ela tem um detalhezinho. Ela autoriza, ela admite que a lei a restrinja. Ah, entendi, professora. Então, significa o seguinte, se a lei nada dispuser, se a lei nada trouxer, nós vamos aplicar a norma de eficácia contida da mesma maneira que nós aplicamos a norma de eficácia plena. Sim, por si só, produz a plenitude de seus efeitos. É isso mesmo. Então, a contida, tomem cuidado, ela não depende de lei, embora tenha esse nome, né, contida, ela não depende de lei para produzir efeitos no mundo jurídico, mas ela admite que a lei restringe o seu conteúdo, ela admite que a lei a contenha. E o exemplo clássico que eu vejo em concursos públicos, em exame de ordem, em provas de faculdade, né, é a liberdade de profissão, prevista lá no artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. Então, a liberdade de profissão lá prevista, ela é classificada como uma norma de eficácia contida, é o que prevalece, tá? Há divergência quanto a isso, mas é o que prevalece e é o que cai em prova preambular aí de concursos públicos e exame de ordem, tá bom? Então, o que diz esse artigo 5º, inciso 13? É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, primeira coisa que você vai lembrar é, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, detalhe, se estabelecer, se trouxer classificação, né? Se trouxer condições. Porque se a lei nada dispuser, a norma é plena. A atividade profissional e o seu exercício, portanto, é livre. Entenderam? Vocês devem estar pensando na aprovação do exame de ordem, né? Sim, foi exatamente por conta dessa classificação que o exame de ordem foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, a liberdade de profissão está prevista numa norma de eficácia contida, que num primeiro momento é plena, mas que ela própria autoriza que a lei restrinja, que a lei aí traga certas condições e o nosso Estatuto da OAB, que é uma lei, né, exige a aprovação no exame de ordem para que você exerça a advocacia. Não só a aprovação no exame de ordem, né, pagamento da anuidade, né, prestar lá o juramento. Então, há uma série de requisitos para o exercício da advocacia. Tudo bem? Mas esse é o que pega os alunos, né, que é a aprovação no exame de ordem. Bem, maravilha. Mas por que eu estou falando isso? Bem, porque o mandado de junção, ele tem a ver com uma dessas espécies legislativas, espécies normativas, tá certo? Bem, a norma de eficácia contida, ela não depende de lei, mas admite. Então, só recapitulando, a plena não depende e não admite. A contida não depende, mas admite lei que restringe o seu conteúdo. E a limitada, que é essa que nos interessa? A limitada é aquela que, para produzir a plenitude de seus efeitos, ela depende de regulamentação. Ela depende de uma norma que a regulamente. Veja, se há um direito constitucionalmente assegurado numa norma de eficácia contida e não há regulamentação, aí nós estamos diante de uma ausência, de uma mora legislativa. Isso mesmo. E é essa mora
E esse não agir do legislador quando deveria, para poder efetivar, para poder fazer valer aquele direito constitucionalmente assegurado. É essa mora, é essa ausência, é essa omissão que é combatida por meio do mandado de injunção. Entenderam o porquê de fazer essa relação com a teoria geral do direito constitucional, em especial a teoria da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais? Porque o remédio mandado de injunção está estritamente relacionado a um tema chamado omissão inconstitucional, a um tema chamado mora legislativa, a um tema chamado falta de regulamentação quando é necessária essa regulamentação. Entenderam? Bem, de lá dos remédios, né, nós estamos falando do mandado de injunção especificamente, porque esse é o tema. Mas nós precisamos lembrar que essa mora, que essa omissão inconstitucional pode ser combatida não apenas pelo mandado de injunção, mas há um instrumento de controle concentrado a ser proposto lá no Supremo Tribunal Federal. Nós temos, né, as ações do controle concentrado, lembram delas? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dessas ações, a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ela existe, né, em 3 espécies. A genérica, a comum, que não é o nosso caso, a interventiva, que antecede um processo de intervenção, que também não é o caso agora, mas existe a ADI por omissão, ou ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que ela combate? Ela combate a omissão. Ela combate a mesma coisa que o mandado de injunção combate, né? Que é a ausência de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de um direito constitucionalmente assegurado. Só que a ADO, né, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela só pode ser proposta pelos legitimados específicos. Então, só aqueles que estão no rol do artigo 103 da Constituição é que podem propô-la, tá? Já o mandado de injunção é diferente. Nós vamos ver agora na lei do mandado de injunção, tá? Ele tem a ver com um caso concreto, ele vem concretizar. Na verdade, gente, essas ações e esse problema, né, o remédio, ele vem para combater algo que o Supremo denomina, né, da chamada síndrome de inefetividade das normas constitucionais. O que é isso? Síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Significa o seguinte, não adianta o direito estar constitucionalmente assegurado e previsto se não há meio para exercitar esse direito, para usufruir desse direito constitucionalmente assegurado. Então, o mandado de injunção ele veio para isso. Veja, demorou quase 28 anos para ser regulamentado por meio de lei, porque a previsão constitucional está lá, né, desde 88. Tá bom? E agora a gente precisa tratar dele com cuidado, né? Claro que nós já, como eu falei, né, ele já era utilizado na prática e aí tínhamos que usar subsidiariamente, por não ter lei específica, a lei que regulamenta o mandado de segurança. A atual lei 12.016 de 2009, tá bom? É ela que regulamentava, aliás, o Supremo já reiteradas vezes já tinha decidido que ela, né, é que regulamentava esse remédio até que sobreviesse a lei. Mas o correto é, de fato, regulamentar, porque cada remédio tem a sua peculiaridade e merece uma lei específica para tratar do assunto. Tá? Só para lembrar também, aqui ainda nessa teoria geral, que nós temos quais são os remédios, né, constitucionais. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, que é o tema da nossa aula de hoje, e a ação popular. Tá? Esses são os remédios judiciais. São 5 remédios constitucionais previstos no artigo 5º da nossa Constituição. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular, que muitos alunos acabam esquecendo, né? Então veja, a finalidade do mandado de injunção é o quê? Em suma, né? Atuar na inércia do legislador, né? Então ele visa combater essa omissão normativa que inviabiliza o exercício de liberdades constitucionais e de todos os direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vamos lá para a tela mais um pouco?
Bom, a Lei 13.300, de 23 de junho de 2016, ela disciplinou o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências. Pode voltar para mim, porque só, né, esse início da lei já tem que ser comentado aqui. O que tem a ver isso daí? A lei do mandado de injunção trouxe previsão expressa da possibilidade da impetração do mandado de injunção na forma coletiva, tá? O Supremo já admitia isso. Ele falava, da mesma forma que o mandado de segurança pode ser impetrado coletivo, né? Existe, né, o mandado de segurança coletivo, lá no artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição, também podemos entrar com mandado de injunção coletivo. E tem detalhe, sabe por quê? Porque antes da lei, podia-se impetrar o mandado de injunção coletivo com base o quê? Na lei do mandado de segurança. Então, os legitimados a propositura, a impetração desse remédio eram aqueles legitimados previstos na lei do mandado de injunção e na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 70, tá? Hoje, a lei do mandado de injunção, ela trouxe legitimados próprios e ela ampliou. Então, isso aí eu tenho certeza que vai cair na sua prova. E eu não tenho dúvida. Por quê? Porque era de um jeito e passou a ser de outro. Né? Os mesmos, tá? Ela ampliou, ela manteve aqueles mesmos legitimados que podem propor o mandado de segurança coletivo, manteve esses legitimados para propor o mandado de injunção coletivo, tá? Mas ela acrescentou outros, que nós vamos analisar já. Ela trouxe novidade quanto a isso. Então, obviamente, porque nas provas que eu analiso, né, eu sou professora especializada, né, em exame de ordem, concursos públicos, vocês devem, talvez já tenham estudado por algum dos livros que eu participo, eu comento questões de concursos públicos, né, eu tenho 22 participações aí em livros de questões comentadas e livros de resumos destinados ao OAB, ao exame de ordem e concursos públicos. Então, assim, cai muita questão na parte dos remédios relacionada aos legitimados do mandado de injunção, do mandado de segurança coletivo. Obviamente que agora, como tem a lei específica, vão perguntar, e como há divergência, né, como aqui tem outros, né, e lá são os legitimados, têm os mesmos, mas menos do que tem aqui no mandado de injunção, o examinador vai adorar perguntar, né? Ele vai querer saber disso. Então, você precisa conhecer o artigo que trata dos legitimados, daqui a pouquinho, do mandado de injunção coletivo, tá? Então, essa é a primeira novidade que você pode ver, já tá, né, no enunciado da própria lei, no início da lei, tá? Eu coloquei um textinho rápido, olha aí na tela para nós começarmos a conversa. Devido ao princípio da separação dos poderes, o poder judiciário não pode legislar ativamente. Com isso, por muito tempo, prevaleceu o entendimento de que caso um mandado de injunção fosse julgado procedente, o resultado seria meramente informar o órgão responsável pela solução da sua mora em legislar. Tal entendimento vem sendo modificado pela Suprema Corte, sob o argumento que eu já comentei, do combate à chamada síndrome de inefetividade das normas constitucionais, que possuem eficácia limitada, ou seja, aquelas que dependem de regulamentação. O STF, portanto, tem tornado o mandado de injunção um remédio que visa concretizar direitos fundamentais. E o fundamento para isso está lá no parágrafo 1º do artigo 5º da nossa Constituição, que determina a aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais. Pode voltar aqui para mim? Então, vou falando aí do mandado de injunção, veja, o que acontecia antes da regulamentação? Era uma polêmica. Por quê? Porque, veja, se o Supremo acolhesse a tese de que, de fato, o legislador é omisso, não regulamentou quando deveria, o que será que o judiciário podia fazer? Será que o judiciário poderia criar a própria lei, regulamentando? Porque ele constatou a mora, né? Foi impetrado o mandado de injunção, ele constatou a mora, viu que, de fato, o direito não pode ser exercido porque não há uma lei regulamentadora, né? Não é, vocês vejam, olha que interessante, né? O mandado de injunção vem combater a omissão. Mas ele próprio era omisso. Por quê? Porque ele não tinha uma lei que o regulamentava.
Era caso de entrar com mandado de junção para combater a mora da lei regulamentadora do próprio mandado de junção. Entenderam a questão? O remédio mandado de junção vem combater a omissão inconstitucional, vem regulamentar, serve para combater a ausência de norma regulamentadora. Ou seja, um direito constitucionalmente assegurado que não pode ser exercitado porque não tem regulamentação. Mas o próprio remédio não tinha. Olha que incoerência! 28 anos, o próprio remédio que visava combater a omissão, ele era atingido por essa síndrome de inefetividade, porque ele próprio não tinha uma lei regulamentadora. Entenderam? Veja, o que o judiciário poderia fazer? Será que o judiciário poderia criar a lei? Não pode, separação dos poderes. Quem faz lei é o legislativo. Né? Então, na verdade, o que acontecia? Né? Lógico que o Supremo foi evoluindo, né? E chegou até a adotar uma teoria concretista, na ideia de resolver o problema. Né? Porque se o problema chegou até ele, é porque a pessoa, né, que quer exercitar o direito, ela está necessitada daquele direito e chegou até o Supremo Tribunal Federal. Mas por muito tempo, o que ele fazia? Né? Ele comunicava: olha, legislativo, você está em mora. Você não legislou quando deveria. Você não está regulamentando o direito. Se fosse um órgão administrativo, ele até fixava prazo para o órgão administrativo criar a norma regulamentadora, né? Mas se não fizesse, também não tinha muita punição, era uma coisa complicada, né? Porque esse remédio, gente, ele veio de países sérios, em que a comunicação formal do estado de mora, do estado de atraso, feita de um poder em relação ao outro, era algo vexatório. De modo que, a partir do momento que houvesse essa comunicação formal, o próprio poder já se mexia e produzia a norma regulamentadora, né? Mas não é nosso caso, né? Então, não é a nossa situação e acabava ficando assim, um remédio que, na verdade, não remediava, né? Não resolvia o problema em si. Né? Passado um tempo, claro, o Supremo foi evoluindo, a jurisprudência foi evoluindo, né? Mas mesmo assim ainda estava carente de norma regulamentadora. Agora, com a edição dessa lei, é que a gente vai ver efetivamente como é que o Supremo vai se comportar, como é que ele vai colocar em prática essa lei. Nós não temos julgados ainda, é tudo muito novo, recente, né? Vim aqui para fazer a análise legal, o que nós podemos extrair, né? Como é que isso pode cair numa prova, como é que você vai aplicar isso na prática, né? Mas ainda vamos ver os julgados, como é que o judiciário vai se comportar diante dessa nova lei. Entenderam? Veja, a lei, né, regulamentadora, ela vem porque agora, né, tem regrinhas, tem detalhes que são diferentes do mandado de segurança. E aí a lei, ela vem para isso, para atender essas peculiaridades. Mas ela continua autorizando, né, que se ela não estiver boa, o próprio legislador, né, já previu, falou o seguinte: olha, se eu não tiver tudo certo, tudo completo, se tiver algum detalhe que a própria lei não trouxe, será que vocês podem continuar utilizando a lei do mandado de segurança? Ele diz que sim, tá? O CPC, o novo CPC também, o próprio legislador fala, ó, né? Não deixe de aplicar o remédio, não deixe de resolver o problema. A lei está aí, mas vocês podem também aplicar subsidiariamente a lei do mandado de segurança e o próprio Código de Processo Civil. Tá certo? Tranquilo. Outro detalhe que eu quero lembrá-los é o seguinte: a norma de eficácia limitada, ela não produz, né, a plenitude de seus efeitos porque ela depende da regulamentação. Mas a doutrina sustenta o seguinte, que essa norma de eficácia limitada, ela produz ao menos 2 efeitos. Não é o efeito específico para o qual ela foi criada, mas ela produz no mínimo aí 2 efeitos, que seriam, né, os efeitos, né, o efeito inibidor, tá? E o efeito revogador. O que é isso? Efeito inibidor, efeito revogador. Veja, é um exemplo clássico, né? O direito de greve do servidor público, né? O servidor público pode fazer greve? Está previsto na Constituição. A possibilidade, né? Nos termos e limites definidos em lei específica. Não há lei. Há, portanto, mora. Há, portanto, inconstitucionalidade por omissão. Mas só a previsão constitucional da possibilidade do legislador, que o legislador constituinte, né, trouxe para o servidor público fazer greve, já inibe, efeito inibidor,
inibe. O que ela inibe, Bruna? Inibe a atuação do legislador infraconstitucional de proibir o exercício do direito de greve. Por quê? Porque está constitucionalmente assegurado. Ainda que não exista a norma regulamentadora, a mera previsão constitucional já inibe a atuação do legislador de fazer norma em sentido contrário. Então, seria um primeiro efeito dessa lei, dessa norma de eficácia limitada, que é o efeito inibidor. E o efeito revogador? Aí agora é o contrário. As normas existentes que colidam com essa previsão constitucional, tá? Então, uma lei que proíbe a greve do servidor público. Esta lei, né, o fato da Constituição trazer isso, né, expressamente essa possibilidade, ela revoga, entre aspas, porque só lei revoga lei, sabemos disso, mas ela revoga, né, normas infraconstitucionais que disponham em sentido contrário. Então haveria aí ao menos esses dois efeitos. Mas não é sobre esses efeitos que o mandado de junção vem resolver. Ele vem resolver o efeito para qual a norma foi criada. Então o que ele protege, né? Volta lá para a tela para eu mostrar para vocês. Volta para a tela, ó. O artigo 5º da nossa Constituição, ele diz, né? Sempre o quê? Que a falta de norma vai caber o remédio, o mandado de junção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável, olha lá, ó, objeto, o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E avançando um pouquinho, nós já vamos para o artigo 1º da lei, que está aí para vocês, olha lá. Esta lei, já comentei, que ela disciplinou, né, o mandado de junção individual e coletivo. E o artigo 2º traz essa finalidade, traz o objeto, né, que reproduz, basicamente, o que está lá na Constituição. Olha lá, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pode voltar aqui para mim, para a gente conversar. Bem, olha só. Então, a lei admite que caiba, né, a possibilidade da impetração do remédio para combater também, gente, uma omissão parcial, tá? Então veja, se existe a norma regulamentadora, mas ela não regulamenta, né, ela tem uma omissão parcial, tá? É cabível também este nosso remédio. E nós vamos ver que tem até alguns artigos específicos da lei que não vão ter aplicação para no caso de omissão parcial, tá bom? Por exemplo, né, se você está combatendo uma omissão e aí sobrevém a lei e aí perde o objeto, o próprio remédio. Mas se for caso de omissão parcial, esse artigo não tem aplicação. Tudo bem? Bom, o que mais que nós vamos avançar para falar dessa lei, né? A previsão, eu já falei da previsão constitucional e legal, e agora nós vamos passar para, olha lá na tela que eu coloquei para vocês o artigo. Aqui o parágrafo único desse artigo 2º, gente, ele conceitua aí, né, essa omissão parcial. Ó que bacana, a própria lei já traz, olha lá. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Volte para mim. O que é isso, né? Quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Veja, o que o legislador trouxe não foi suficiente para que eu possa exercer aquele meu direito. Veja, ele regulamentou, tá, mas ele disse nada com nada e eu não posso exercer. Por quê? Porque não está clara essa regulamentação. Ela não está expressa, ela não tem efetividade, ela não me ajuda a aplicar o direito constitucionalmente assegurado. Então não adianta uma regulamentação só para dizer que não fui omisso. Não, a regulamentação tem que resolver o problema. O problema do quê? De eu não poder exercitar aquele direito. A lei que vai regulamentar a greve do servidor público, ela tem que ser expressa. Como é que vai ser feita, quais são os prazos, tem o princípio da continuidade. Servidor público, né, não pode parar tudo, porque se parar tudo, como é que fica? Né? O serviço público, ele tem o princípio da continuidade, ele não pode parar. Então, essa greve do servidor público, ela tem que ter uma regulamentação específica. Não dá para a gente ficar aplicando, né, a greve do trabalhador comum, porque ele não está prestando um serviço público. Tudo bem? Volta lá para a tela.
Em relação aos legitimados, nós vamos ter que olhar lá o artigo 3º da lei. E o artigo 3º, ele diz, né? E tem duas partes, fala do impetrante e do impetrado. Fala da legitimidade ativa e passiva. Então ele diz lá que são legitimados para o mandado de injunção como impetrante. Quem é o impetrante? Quem pode propor, quem pode impetrar, né? Quem pode iniciar o mandado de injunção. Quem? Pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades e das prerrogativas referidas no artigo 2º. Quais são esses direitos? Aí a gente volta para ele, olha lá. Direitos e liberdades constitucionais, volta para o caput do artigo. Se ele fizer remissão a algum artigo, você volta para ele para entender melhor. Exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas, então algo relacionado à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o legitimado ativo, o impetrante, é a pessoa jurídica ou natural que se afirma titular desses direitos que acabamos de ler. E quem é que vai figurar no polo passivo? Quem é que vai figurar como impetrado? Aí agora é o poder, o órgão ou a autoridade com a atribuição para editar a norma regulamentadora. Volte para mim. É claro, né, que como impetrado vai ser o órgão omisso. Por quê? Ele precisa, no mínimo, responder e dizer por que está omisso. Porque pode ser que ele tenha um argumento consistente, pode ser que não tenha havido tempo hábil ainda para regulamentar aquilo, pode ser que não esteja causando tanto prejuízo assim, como alega o impetrante, tudo isso o impetrado vai poder alegar, mas ele tem que ser comunicado, né? Ele precisa ser colocado no polo passivo, quem tem a atribuição para editar a norma regulamentadora, né? Se colocar errado o polo passivo, não dá nem para conhecer o mandado de injunção. Por quê? Porque, veja, se alguém foi colocado que não tem atribuição para regulamentar, não vai resolver. Porque qual é a ideia central? É regulamente o direito para que eu possa exercê-lo. Mas quem vai fazer isso? Quem tem competência para editar a lei, para editar a norma regulamentadora. Entenderam? Maravilha. Tá, professor, então me explica como é que vai ser essa petição inicial. Gente, normalmente o mandado de injunção vai ser impetrado, né? STJ, STF, normalmente, tudo bem? É até possível, mas normalmente os órgãos omissos têm a ver, né? E aí a competência acaba sendo dos tribunais superiores, tudo bem? Vamos falar um pouquinho como é que vai ser essa petição inicial do mandado de injunção, e aí o artigo 4º da lei nos ensina e nos ajuda. Vai lá, na tela. A petição inicial do mandado de injunção, ela deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela que ele está vinculado. Volte aqui para mim. Imaginemos que o direito que você quer exercer seja um direito que deve ser regulamentado por uma lei de iniciativa privativa do presidente da República. Ah, entendi. Lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição? Professor. Artigo 61, parágrafo 1º. Bom, aqui, né, além do presidente da República, né, que é aí a autoridade omissa por iniciar, por deflagrar, até porque, gente, se o Congresso Nacional, se um membro, um deputado ou um senador inicia um projeto de lei que é de iniciativa privativa do presidente, né, querendo sanar essa omissão, ainda que lá na frente o presidente sancione a lei, ele continua esse projeto inconstitucional. Porque já diz o Supremo, né, que a sanção presidencial, ela não convalida vício de iniciativa. De modo que se o projeto é de iniciativa privativa do presidente, ele tem que regulamentar, ele tem que iniciar, tá? E aí, qual que é, né, a pessoa jurídica que ele integra, que ele está vinculado, né? Quem é que vai ser comunicado? Também é o advogado-geral da União, né? Que ajuda, né, que defende as causas que a União é parte, etc. Então, vai ser também para colocar, né, a pessoa jurídica que ele integra que está vinculado, né, que também vai ser colocada, vai ter que indicar, né, no polo passivo aí a pessoa jurídica, porque ela também pode ser até chamada para fazer a defesa, tá? Agora, olha lá de novo na tela. A petição inicial, o que diz esse artigo 4º? Deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual. Então, a gente tem que observar os requisitos trazidos pelo artigo 319 do CPC que eu coloquei aí. E deixei em negrito
tudo que veio com a edição do novo Código de Processo Civil, que no Código Antigo não existia. Então, o que diz lá o artigo 319 do Código de Processo Civil? Que a petição inicial indicará, 1, o juízo a que ela é dirigida. Claro, tem que mandar para quem, né? 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, tudo isso já existia no Código Antigo. Mas o que mais que foi acrescentado pelo novo Código de Processo Civil? A existência de união estável, se tiver, profissão já existia, o número do CPF, olha lá, tem que colocar na inicial, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica. O endereço eletrônico, tem que colocar e-mail, volte para mim, é isso mesmo, tem que colocar o e-mail, eu não tenho e-mail, faça um e-mail com o seu cliente e coloque o e-mail. Tá? Porque hoje, e-mail passou a ser algo, né, que faz parte até da identificação que todo mundo tem que ter, porque tem processo eletrônico, tem muitas intimações, coisas que podem chegar aí. Então, o e-mail tem que colocar na petição inicial, tá bom? Volta lá para a tela. O domicílio e a residência do autor, isso já existia. O fato, né, e os fundamentos jurídicos do pedido também já existia. O pedido com suas especificações. O valor da causa. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. E inciso 7º também foi acrescentado aí pelo novo Código de Processo Civil. A opção do autor pela realização ou não de uma audiência de conciliação ou de mediação. Hoje é possível, né, que o autor opte pela realização dessa audiência de conciliação ou de mediação. Fora isso, o artigo 1º, parágrafo 1º da lei, né, do mandado de injunção, voltando para a lei, quando não for transmitida por meio eletrônico, a inicial e os documentos que a instruem serão acompanhados de tantas vias quantos forem os impetrados. Volte para mim. Todos que estão no polo passivo, né, precisam conhecer, precisam ter acesso, né, ao que consta na sua inicial, até para eles promoverem a defesa. Portanto, tantas cópias quantos vocês colocarem no polo passivo do mandado de injunção. Maravilha? E o parágrafo 2º desse artigo 1º, nós vamos ver a lei aí, né, minuciosamente, tá? Ainda bem que é uma lei pequena, nós vamos avançar tanto, mas dá para detalhes da lei. Volta lá para o artigo 1º, na tela. Parágrafo 2º diz assim: quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público, em poder de autoridade ou de terceiro, e aí você foi lá pedir, não deu, olha lá, havendo recusa em fornecê-lo por certidão, no original, ou em cópia autêntica, será ordenada, a pedido do impetrante. Então, você que está entrando, volte para mim. Você foi lá no estabelecimento público pedir a certidão, né, que comprova o seu direito, a ausência de regulamentação do seu direito. Chegou lá no órgão público e eles não quiseram fornecer a certidão. Você, impetrado, tem que pedir para o juiz para que ele ordene a exibição do documento no prazo de 10 dias. Tá? Não pense que o juiz vai fazer isso automaticamente. Não, está escrito na lei que é a pedido do impetrante. Então, a prova é sua, você tem que pedir para o juiz para que ele ordene que a autoridade, que a repartição ou estabelecimento público, no prazo de 10 dias, exiba esse documento que vai servir como prova aí, da sua alegação. Ok? Volta lá para a tela. O parágrafo 3º agora fala que se a recusa for do impetrado, então lá do polo passivo, é o próprio órgão omisso, aí será feita no próprio instrumento da notificação, tá bom? Então volte para mim. Isso aqui tem a ver com a recusa feita por parte do impetrado, tá? Aí na própria notificação, porque de qualquer forma, né, ele vai ter que se apresentar no processo para fazer a defesa e também dar o documento, tá certo? E aí, se o juiz receber a petição inicial, quais são os caminhos? O que ele vai fazer num primeiro momento? O artigo 5º já responde pra gente. Então, recebida a inicial, olha lá que eu coloquei para vocês. Estamos dançando aqui, só passeando pela lei, ó. A notificação do impetrado sobre o conteúdo da inicial, lógico, ele precisa saber, né? Devendo-lhe ser enviada a segunda via, apresentada com as cópias dos documentos,
a fim de que ele preste as informações nos 10 dias. Então volte para mim, qual é o prazo aí para o impetrado, né, prestar as suas informações sobre essas ausências, né? Porque ele pode alegar, gente, nessas informações, ele pode alegar, olha, não é uma ausência que está inviabilizando o exercício. É uma mora sim, mas não é nada urgente, não está impedindo. Ele pode alegar alguma situação que comprove, que corrobore, né? Que essa ausência não está gerando tanto prejuízo assim, né? Então ele pode, tá? Ele tem 10 dias para prestar essa informação. Volta lá para a tela. O que mais que o juiz vai ordenar? A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada cópia da inicial para que querendo ingresse no feito. Então volte para mim. As procuradorias em geral precisam tomar ciência, né? Porque elas podem ingressar no feito para fazer a defesa. Então tem que dar ciência para o órgão que representa a pessoa jurídica interessada, para que a procuradoria age em nome dela mesmo, né? E promova a defesa. Agora, e se for indeferida? O que acontece? Vai lá para a tela que o artigo 6º responde. Olha lá, ó. A petição inicial será desde logo indeferida, quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Volte para mim. Por exemplo, já existe a norma regulamentadora. Na verdade, é uma picuinha aí com o ente lá que negou algum acesso, alguma coisa, ele diz, não produziu a norma. A norma está lá, existe. Pô, manifestamente incabível ou improcedente. Indeferida, tá? Cabe alguma coisa contra isso? Cabe algum recurso para combater esse indeferimento? Parágrafo único, olha como a lei é didática, ela vai resolvendo as situações, né? Parágrafo único, vamos lá para a tela? Diz que dessa decisão do relator, que indeferir a petição inicial, caberá agravo interno aí. Agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. E aí a minha sugestão é que vocês leiam os artigos 994, inciso 3º, e 1021 do novo CPC, porque eles trazem aí como é que se processa esse agravo, portanto é a minha sugestão que vocês façam essa leitura, tá? Mas cabe agravo interno em 5 dias. O artigo 7º diz lá que fim do prazo para apresentação das informações será ouvido o MP, que opinará, né, vai apresentar sua manifestação, pode ser por escrito, verbal, não importa, em 10 dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para a decisão. Isso é bem semelhante ao artigo 12 da Lei do Mandado de Segurança, que era aplicável subsidiariamente aí ao mandado de junção, enquanto não tinha essa lei específica dele. Então volte aqui para mim. Por que fim do prazo das informações é que é ouvido o MP? Porque o MP, ele vai intervir, ele vai atuar como fiscal da lei, mas ele precisa ouvir as duas partes, né? Para que ele seja chamado para opinar, para escrever, falar, né? Ele precisa saber, primeiro, a alegação daquele que está justificando e falando que está sendo inviabilizado, impossibilitado de exercer um direito, porque há ausência de norma regulamentadora, e ele precisa das informações, né? Por que dessa ausência, né? Se de fato ela ocorre ou não, para que ele opine. Porque se ele não tiver essas duas partes, né, ele vai acabar atuando em favor de um ou de outro. Mas ele não tem a argumentação, né, dos dois lados para que ele possa intervir como fiscal da lei. Então é necessário que essa oitiva, né, ou até mesmo por escrito, que ele vai se manifestar, na verdade, né, dentro desses 10 dias, seja dada, obviamente, após a apresentação das informações pelo órgão supostamente omisso, né? Vamos falar supostamente porque a gente não sabe ainda, efetivamente, se ele está em mora ou não, isso nós só vamos saber no final do julgamento, só com o julgamento efetivo do mandado de junção. Agora, por outro lado, se for reconhecida a mora legislativa, se de fato ficar comprovada a ausência de norma regulamentadora que está inviabilizando o exercício do direito, o que vai acontecer? Artigo 8º da lei. Olha lá na tela. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora.
Volte para mim. Então o juiz pode fixar um prazo. Pode, a lei autoriza. Vai fixar um prazo razoável, obviamente, para que essa regulamentação seja feita. Tá aí, né? A lei autoriza isso. Lá no inciso 2º, na tela. Que mais? Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover a ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então volte aqui para mim. Aqui é o seguinte, né? Eu já sei que esse negócio de fixar prazo não resolve direito, o próprio legislador já falou. Porque esses nossos parceiros, né, esse outro órgão, né, que está omisso aí, né, não costuma respeitar a decisão. Então, não havendo, o juiz já vai falar condições para o exercício do direito. O que significa isso? Que o juiz vai ter que resolver o problema. Que mesmo que não exista a norma regulamentadora, o juiz tem que dar um jeito de resolver como é que eu vou exercitar esse direito constitucionalmente assegurado. A lei autoriza. Hoje a lei autoriza que o próprio juiz fixe condições em que se dará o exercício desses direitos. É claro que o exercício desses direitos, dessas liberdades e das prerrogativas, elas serão feitas nessa forma que o juiz vai determinar até que sobrevenha a lei. Depois, se sobrevier uma lei regulamentadora e a lei colidir, obviamente nós vamos aplicar a lei. Mas enquanto não sobrevier, o juiz tem o poder de resolver a situação que foi levada até ele pela via do mandado de junção. É o artigo 8º, inciso 2º da lei que autoriza isso, tá bom? E ainda, olha lá que tem a segunda parte desse inciso 2º, ó. Ou, né, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então volte aqui para mim. O juiz pode sugerir qual é, né? Ele vai colocar lá, né, quais são os meios, quais são as condições que ele poderá ingressar com uma ação específica, né, dependendo da situação. Isso também é possível, segundo o artigo 8º, tá? E o parágrafo único desse artigo, lá na tela de novo, olha lá. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1º do caput. Qual que é o artigo? Lá, ó. Opa, volta lá para a tela, olha lá. Reconhecido o estado de mora, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição. Aí quando é que vai ser dispensada essa determinação de prazo razoável para que o impetrado promova a edição? Será dispensada o prazo, né? Por quê? Quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de junção anterior, o prazo estabelecido para a edição da norma. Então volte para mim, o que é isso? Então já existia um mandado de junção pedindo a mesma coisa, sim, outras partes pedindo a mesma regulamentação, e aí o que aconteceu? Então já existia esse mandado de junção, o juiz foi lá, né, determinou um prazo para que a regulamentação ocorresse e ele não cumpriu. Ah, se ele não cumpriu, nem dispensa. Se ele não cumpriu, dispensa de novo essa possibilidade de prazo para ele resolver, para ele regulamentar. Porque isso ele já não vai cumprir. Ele já não cumpriu no primeiro, não vai cumprir no segundo. Entenderam? Volta lá para eu ler de novo com vocês. Será dispensada a determinação a que se refere no inciso 1º do caput. Qual é? Já falei. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma, não vai ser dispensável. Quando? Quando ficar comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de junção anterior, o prazo estabelecido. Então, se ele já não cumpriu, não adianta fixar a mesma coisa que ele não vai cumprir de novo, tá? O artigo 9º da lei diz que a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes, e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Pode voltar aqui para mim um pouco? O que é isso, né? Ele vai ter eficácia subjetiva e até que advenha, né? Até que venha uma norma regulamentadora, né? Isso significa o seguinte, gente,
que as partes que participaram do processo, elas serão beneficiadas pela decisão até que sobrevenha uma norma legal. Então, aquelas partes se beneficiam desde que não tenha lei, mas se vier a lei, né? Se vier a lei regulamentadora, claro que as partes estarão submetidas à lei, tá bom? Parágrafo 1º, lá na tela, desse artigo 8º, diz que poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes, todas as pessoas, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Parágrafo 2º diz que, transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos, por decisão monocrática do relator. Volte para mim. O relator pode estender, por analogia, outros casos, né, semelhantes, que têm o mesmo objeto. É possível, não precisa ficar julgando de novo toda vez, tá? Volta para a tela. O indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Óbvio, não tinha prova, se arrumar mais prova, entra de novo, impetra de novo o mandado de junção. Artigo 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato e de direito. Então, é possível essa mudança. A ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei. O artigo 11 diz que a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Deixa eu explicar isso melhor, volte aqui para mim. O que é isso, né? O que é ex nunc, né? Ex tunc e ex nunc, né? Tunc, os alunos costumam brincar, né? Lembra de testa, efeitos retroativos. Ex tunc, retroage a data da edição da norma. E nunc, lembra de nunc, é bobagem, hein? Óbvio que tunc não é testa nem nunc, nunca, né? Mas só para lembrar, no dia da prova, ex tunc, ex nunc, às vezes os alunos acabam confundindo, mas enfim, dali em diante, ou não retroage, tá? Ex nunc, dali em diante. Então aqui o artigo 11 diz que a norma regulamentadora superveniente, ou seja, já houve a decisão no mandado de junção, o juiz já resolveu como é que vai ser aplicado isso, tá? Como é que o direito vai ser exercitado mesmo diante da ausência da norma regulamentadora. Passado um tempo, então superveniente, né, já estava sendo aplicada aquela decisão judicial, e aí, passado um tempo, sobrevém a norma regulamentadora. Ela vai aplicar esse caso concreto? Sim, dali em diante, a partir do momento em que ela entrou em vigor. Aí ela vai aplicar nesses casos. Só que tem exceção. A lei fala o seguinte, ó, se a lei que regulamentou o direito cuidou desse direito de forma melhor do que a própria decisão judicial, então a regulamentação beneficiou aquele que tinha entrado com mandado de junção, a decisão judicial é pior do que a regulamentação, não, eu posso retroagir, eu posso aplicar a lei de forma retroativa, não precisa ser só dali em diante. Tudo bem? Entenderam? Isso, né? Volta lá, só para a gente rever o artigo, ó. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc, dali em diante, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. O parágrafo único diz que estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Volte aqui para mim. Então tem um detalhe, né? Então eu estou lá impetrando uma mandado de junção por conta da ausência de norma regulamentadora, questionando, papapá, tal. Durante o processo, o órgão omisso se mexe e fala, ih, já tem outro mandado de junção sobre o tema, tal. Vou resolver isso, vou criar a norma regulamentadora. E aí ele vai lá e edita e cria a norma regulamentadora, certinha, bacana, tal. O que acontece? Está prejudicada a impetração. O processo vai ser extinto sem resolução. Por quê? Porque está prejudicado, não tem mais necessidade alguma de avançar a análise desse processo, já que o objeto dele, que era
comunicar a mora legislativa não existe mais. Não existe mais omissão legislativa, já que ele fez, né, o impetrado aí fez a norma regulamentadora no momento em que ainda estava sendo analisado e julgado o mandado de injunção. Então está resolvido o problema. Só que tem um detalhe. Professora Bruna, e no caso de omissão parcial? Porque às vezes eu não estou alegando que a lei não existe, que é omissa, apenas parcela. E às vezes existe aí uma norma regulamentadora que continua regulamentando de forma parcial. Será que nós vamos aplicar esse parágrafo único do artigo 11? Vamos esperar as decisões. Mas ao meu ver, aqui nesse momento não. Porque no caso de omissão parcial, não dá para ser prejudicado, porque precisa analisar, né, qual é a situação específica, qual é a omissão. Né, o que é que não está podendo ser aplicado, já que existe lei, mas a lei não está regulamentando de forma devida, porque a omissão é parcial. Entenderam? Tranquilo? Bom, tudo que nós vimos até agora, né, fora os legitimados, né, muitas situações serão aplicadas também ao mandado de segurança coletivo. Mandado de junção, hein? Não de segurança. Mandado de junção coletivo. Só que agora, né, nós temos alguns artigos relacionados especificamente a esse remédio. Ou melhor, a modalidade coletiva, né, ao remédio mandado de junção, impetrado agora nesta via, na via chamada via coletiva, tá? E aqui tem novidade que eu comentei com vocês. Quem é que pode impetrar mandado de junção coletivo? Olha só, eu tô apostando nisso. Eu tô apostando isso em concurso público, nível técnico, nível superior, não importa. Tô apostando isso no exame da UAB, no exame de ordem. Eu tô apostando, porque se eles perguntavam, e eu já comentei um monte de questão, falei que essa é a minha especialidade, né? Comentar questões de concursos públicos, de exame de ordem, né? Os livros que participam, eu comento as questões. Já vi um monte de questão relacionada ao mandado de segurança coletivo. Tenho certeza que vai vir questão relacionada à legitimidade do mandado de segurança coletivo. Mandado de junção coletivo previsto no artigo 12 da nova lei do mandado de junção. Vamos ver quem é que pode? Lá na tela. O mandado de junção coletivo, ele pode ser promovido, pelo Ministério Público. Olha que bacana! O MP pode entrar com mandado de segurança coletivo. Quando? Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Volte aqui para mim. Então, hoje é possível que o MP impetre mandado de junção coletivo. Quem é que podia antes, gente? Antes, como eu falei, eram os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo. E lá no artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição, ela diz o seguinte: pode impetrar mandado de segurança coletivo quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, e aí basta ou ter um deputado na Câmara ou um senador no Senado, tá? Quem mais? A organização sindical, a entidade de classe, tá? E a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então eram esses 4 legitimados. Nós já vimos aqui que o inciso 1º do artigo 12 da nova lei, né, da lei do mandado de junção, nova não, na verdade ela é nova porque é uma nova lei, mas em relação ao mandado de junção é a primeira e única, porque não existia uma outra, né? Então é a nova lei por ser nova, mas é a lei que regulamentou o mandado de junção, porque ele nunca foi regulamentado. Nesses 28 anos quase de existência, não havia ainda regulamentação para o mandado de junção. Ok? Tá bom, volta para a tela. Inciso 2º, quem mais que pode promover, que pode impetrar mandado de junção? O partido político com representação no Congresso Nacional, isso é igual lá do mandado de segurança, né? Para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Volte para mim. Então, vocês viram que em relação ao partido político, né, tem aqui a finalidade específica também, tá? Assegurar direitos, exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados à finalidade partidária. Entenderam?
Quem mais que pode? Volta lá para a tela. Também por meio de organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Isso também nós já encontrávamos lá na Lei do Mandado de Segurança e na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 70, com a finalidade de assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros, isso também já era possível, ou associados, membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Volte para mim, né? No mandado de segurança já era assim, né? Mas aqui vocês estão vendo, né, que a lei ela ela vai detalhando, né, inclusive em relação aos legitimados, e isso é bom, né? Andou pelo caminho correto aqui o legislador, demorou tanto tempo para criar a lei, né, que faça, portanto, uma lei boa, né, uma lei que dê para aplicar e que não paire, né, que não gere tantas dúvidas, porque nós precisamos de leis bem feitas, aliás, todos nós, para que o juiz aplique bem, né, porque se a lei está mal feita, também ocorre uma má interpretação, porque aí ele tem que interpretar daquela maneira meio de criar, né, a regra, porque a regra não está tão clara e aí acaba legislando e acaba dando essa confusão de invasão, né, do poder legislativo, do judiciário, no legislativo, mas é porque a lei está ruim, enfim, acaba gerando morosidade, que é o que a gente não quer, né, e decisões muitas vezes injustas, que também é o que a gente não quer, tá bom? Volta lá para a tela. O mandado de junção, olha que novidade interessante, Defensoria Pública, ela não podia, não. Quando aplicávamos só a lei do mandado de segurança, não tinha essa previsão. Mas a Defensoria Pública pode impetrar mandado de injunção coletivo, tá? Previsto aí, olha lá. Então, pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da nossa Constituição. Então, pode a Defensoria, sim, para a promoção de direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Volte para mim, que, né, essas são atribuições da própria Defensoria, ela vem aqui, né, para atender, né, as pessoas que não têm recursos suficientes para contratar um advogado, os necessitados, então ela também pode propor, claro, o mandado de junção para resolver interesse dessas pessoas. Tudo bem? O parágrafo, então, são esses os legitimados, tá? Só volte aqui rapidinho na tela, para eu lembrar, só um minutinho, que nós devemos lembrar do Ministério Público, tá? A gente vai lembrar bastante dele, e da Defensoria Pública, volte para mim. Os outros, não é que você não deve lembrar, não é isso, você vai ler tudo, você vai ler toda a lei, né? Isso aqui que eu coloquei nos slides é apenas a lei e eu coloquei em negrito as partes que eu acho importante para você visualizar, para ficar mais fácil a memorização, tá? Mas o que você deve lembrar mesmo? Da Defensoria e do MP. Por que você vai lembrar desses dois? Porque eles não estavam, tá? Na lei específica do mandado de segurança, de modo que isso pode ser questionado numa prova, tá bom? Volta lá para o parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidas por mandado de junção coletivo são pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. O artigo 13 da lei diz que no mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante. Parágrafo único desse artigo 13 diz que o mandado de injunção não induz litispendência. Esse artigo é importante, hein? Esse parágrafo único é importante. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de
30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Volte para mim. O que é isso, professora? Me explica melhor. Então veja. Você impetrou sozinho com mandado de junção questionando a ausência de uma norma regulamentadora de um direito seu. Você faz parte de uma associação legalmente constituída em funcionamento há 1 ano. E depois de um tempo que seu mandado de junção estava lá parado, mas estava em processo, né? Demorando, a morosidade normal do judiciário. Estava lá esperando e tal, a associação resolve impetrar a injunção coletiva. A associação impetra o mandado de junção coletiva e você faz parte, né, de um dos beneficiados aí por essa impetração. Só que você, o que você faz? Finge de surdo, finge que não está sabendo de nada, vai lá ver, opa, que bacana, se eles ganharem eu ganho. Só que o meu processo eu não quero abrir mão, porque se eu não ganhar lá, eu ganho aqui. Ou se eu não ganhar aqui, eu ganho lá, sabe aquela coisa? Eu vou tentar das duas vias? Não pode, porque a lei fala que você deve desistir, requerer a desistência individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da interpretação coletiva. Então isso significa que se você não desistir do seu mandado de junção individual, você não será beneficiado caso a associação ganhe, vença, né, e consiga lá a concessão da ordem no mandado de injunção coletivo. Então escolhe para que lado você quer. Você quer continuar tentando sozinho, você confia no seu advogado, você entrou com uma petição maravilhosa, ou você quer abrir mão e falar, não, eu vou no grupo, porque se o grupo ganhar é mais fácil do grupo ganhar do que eu ganhar sozinho. Portanto, escolha para que lado você vai. Ou, se não escolher, vai continuar no seu. Porque se você não requiser aí, se você não efetivamente efetivar a desistência, né, em até 30 dias, que é o prazo da ciência comprovada da impetração coletiva, você não vai usufruir dos efeitos da coisa julgada lá do mandado de injunção coletivo. Ficou claro isso? Bem mesmo. Não estão com dúvidas? Olha lá, hein? Olha lá, tá? O que mais que nós vamos lembrar aqui? Preste atenção. Artigo 14, vai lá para a tela. O artigo 14 da nossa lei diz lá que aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, disciplinado pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, as normas do Código de Processo Civil, que é o novo Código de Processo Civil, né, que foi instituído em 73, né, e depois a lei específica, né, que é a lei nova, do novo mandado, do novo Código de Processo Civil, tá? E então volte para mim, nós vamos aplicar, né, subsidiariamente. Continua então aplicando a lei do mandado de segurança? Sim, tá? Se tiver algum detalhe, vai ter, tá? Porque é uma lei nova, não tem julgado sobre o tema, nós precisamos saber ainda como é que os tribunais vão se posicionar em relação à nova lei, vai ter um monte de dúvida no andar, né, no julgamento, e isso só nós vamos conseguir visualizar na prática. E aí, nessas dúvidas, é possível que nós tentemos, né, saná-las pela leitura do Código de Processo Civil, pela leitura da Lei do Mandado de Segurança, e aí a própria Lei do Mandado de Junção já autoriza isso para que a dúvida não fique parada, né, que haja uma solução para aquela dúvida específica e o processo seja julgado. E volta lá para a tela, o artigo 15, que é o último artigo da lei, ele diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, Brasília, 23 de junho de 2016, né? Michel Temer, que é atual presidente, volte aqui para mim. Se a lei entra em vigor na data de sua publicação, significa o seguinte: não há vacatio legis. O que é isso? Vacatio legis é o período, né, da entrada em vigor da lei, no momento que ela foi publicada e na entrada em vigor, para a gente conhecer e não poder mais alegar desconhecimento. Aqui não. Aqui é uma exceção à regra. Você sabe que se a lei não dispusesse nada disso, se não existisse o artigo 5º, o artigo 15, que é esse da lei, né? O que aconteceria? Ela entrava em vigor 45 dias após, né? 45 dias após a edição.
é no âmbito interno, no âmbito internacional 3 meses, na verdade, tá? Não 90 dias, 3 meses, 45 dias no âmbito interno e 3 meses no âmbito internacional. Salvo se houver expressa previsão contrária, né? Que é o caso. Está dizendo que a lei entra em vigor na data da publicação. Isso significa o quê? Que todos os editais de concursos públicos, exame de ordem, qualquer coisa que você esteja pensando em prestar, que for publicado após o dia 23 de junho de 2016, já pode cobrar a lei do mandado de junção. Já pode. Então, se você tem esse objetivo, ou se você vai aplicar, vai impetrar o mandado de junção hoje, você já tem que se valer das novas regras. Não tem período de vacácio, ela já está em vigor, você já precisa conhecê-la. Graças ao bom Deus, você chegou até esse final da aula. Por quê? Significa que você teve a oportunidade de conhecer a lei, né? Ficou até o final, acompanhou, eu acho o máximo, né? Você conseguir acompanhar o direito constitucional aqui comigo, porque eu gosto, né? Se você está assistindo até aqui é porque você gosta também, porque você sabe que na vida, gente, a única forma de nós crescermos, né? A única forma de nós evoluirmos é estudando, tendo fé e estudando. Precisamos continuar esse processo de estudo, independentemente do momento que você esteja vivendo hoje. Se está na faculdade, se está prestando exame de ordem, se já é um advogado, se já advoga há 20 anos, não interessa. Até aquele que advoga há 20 anos, sim, aliás, aquele que já advoga há 20 anos, ele precisa conhecer a lei, porque ele não conhece essa lei. Porque faz 28 anos que há previsão constitucional da existência do mandado de junção, mas faz 28 anos que não foi publicada lei alguma relacionada à regulamentação do mandado de junção. Então ele que estudou há 20 anos, precisa estudar isso aí? Precisa estudar, porque a lei saiu agora, saiu no dia 23 de junho de 2016. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha gostado, né? Vamos esperar, se tiver alguma decisão relevante sobre o tema, eu prometo, né, que eu venho aqui gravar um vídeo para vocês, aqui no Legal Educacional. Você sabe que aqui você pode, se você quer ser um bom advogado, né, se você quer se capacitar, fazer pós-graduação, fazer cursos para concursos, cursos práticos, né, pode vir aqui no Legal, você vai ser sempre muito bem recebido. Pode falar diretamente com o Edinho, que é o dono do curso, tá? Ele atende os alunos, ele é super acessível, você será sempre bem-vindo aqui, tá certo? Vai me encontrar, se quiser vir me conhecer também vai me encontrar, que eu sou a professora Bruna de Direito Constitucional, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!